Então, queridos irmãos, bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós, neste momento, vamos para a mensagem da jornada, e hoje a mensagem é libertos do coração mesquinho. Às vezes a gente é mesquinha, né? Então, Deus nos orientou para falar sobre isso e que possamos hoje ser libertos disso. E conosco está a nossa querida irmã Jane Vilma, da Associação Aspar, e ela vai falar sobre esse assunto para nós. Bom dia, irmã, seja bem-vinda. Bom dia, irmã Alexandra, bom dia para todos. Que a paz e o amor de Deus possa reinar em nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade que Deus tem me concedido, não só a mim, mas a todos que estão nessa jornada de libertação. Achei interessante porque tudo que nós fazemos de acordo à vontade do Senhor, o Senhor inspira para que possamos trabalhar de uma forma que venhamos compreender, né? Então, aqui a irmã Alexandra foi inspirada por Deus com sabedoria, com esses temas, envolvendo os tipos de libertações que nós precisamos nos libertar. E realmente nós vemos que nós estamos necessitando dessas libertações, envolvendo todos os aspectos que já foram mencionados, o que vai ser mencionado hoje, e os demais que irão prosseguir, dando continuação à nossa jornada. Então, como a irmã Alexandra já falou, o nosso tema de hoje é libertos do coração mesquinho. E eu faço uma pergunta aqui bem significativa para nós. O que significa a palavra mesquinho? Muitas vezes nós falamos, será que a palavra mesquinhez ela pode estar envolvida só na questão financeira? Nós vamos ver no desenvolver do nosso tema de hoje que não, que envolve também sobre o nosso tempo, que às vezes dedicamos a Deus, que nós somos mesquinhos a Deus até diante do nosso tempo, e nós devemos ter uma atitude diferente. Então, a palavra mesquinho significa demasiadamente agarrados aos bens materiais. E quando nós somos demasiadamente agarrados aos nossos bens materiais, nós mergulhamos de cabeça em nossos afazeres cotidianos e muitas vezes nós esquecemos de entregar a Deus o nosso tempo como deveríamos, consagrando as nossas vidas e fazendo tudo que sirva para a obra do Senhor. E damos mais atenção para os nossos afazeres, que envolvem nossos bens materiais, nossos recursos que ministramos, que somos mordomos aqui, né, neste mundo, enquanto estivermos nesse mundo, nós somos mordomos. Tudo que temos é de Deus. E, no entanto, às vezes nós achamos que é nosso e somos mesquinhos ao devolver o que deveríamos para a casa de Deus. E isso envolvendo ofertas, dízimos e tudo que nós sabemos que é o nosso dever como cristãos. Então, nós vamos iniciar fazendo a reflexão, recapitulando, né, que a irmã já leu aí o texto inicial, que é em Lucas, capítulo 21, e eu vou ler 2 versículos, além do que a irmã leu o 3 e o 4, e eu vou ler o primeiro, que diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na caixa de ofertas. Versículo 2. Viu também uma pobre viúva colocar 2 pequenas moedas de cobre. Que diferença, né? Jesus viu 2 grupos, no caso, né? O grupo dos ricos, que estavam ali colocando as suas ofertas nas caixas de ofertas, e ele viu aquela pobre senhora que se aproximou da caixa e colocou só 2 pequenas moedas de cobre. Então, isso chamou a atenção de Jesus. E ele chamou seus discípulos e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. E aqui nós vemos uma contradição. Muitas vezes nós nos enganamos
Ou seja, nós alimentamos o espírito de mesquinhez em nossos corações e nós criamos desculpas para não sermos fiéis a Deus com nossos recursos. Aí o que a gente faz às vezes? Quando somos convidados para fazer alguma doação a Deus, muitas vezes nós dizemos assim: ah, mas eu não posso no momento porque eu não estou em condições. O que eu tenho é pouco. Eu não posso pegar do pouco que eu tenho para me ofertar. E às vezes nós somos negligentes totalmente. Totalmente. Eu quero aqui só contar uma pequena experiência que eu acredito que essa experiência ela pode ser vivenciada não só aqui na igreja, na localidade onde eu frequento, de Santa Júlia. Uma determinada vez, nós precisando de trazer a construção da cozinha da igreja e da salinha das crianças. Então, nós saímos fazendo uma campanha para arrecadar fundos para que pudéssemos estar realizando isso. Então, uma determinada pessoa chegou e falou assim, que essa pessoa ele não tinha mais do que R$10 para ofertar por mês. Essa oferta era por mês, para a gente cumprir um propósito durante um ano, para que no final do ano a gente tivesse aquela quantia necessária e no ano seguinte a gente desse início na reforma. Então, essa pessoa falou assim, eu vou contribuir com R$10. Tudo bem. A Bíblia diz que a gente tem que dar conforme o nosso coração, né? Ninguém pode estar estipulando, não, você é obrigado a dar tanto. Aceitamos. Então, 2 meses se passaram e essa pessoa mudou, porque eu já estava na tesouraria da igreja e continuo até hoje. Essa pessoa entrou no meu contato e me disse assim, irmã, eu não estou em condições de doar R$10 por mês, eu vou doar só 5. E aí, os meses se passaram, eu sei que antes de findar o ano, ele não doou nem 10, nem 5. Então, o que é que nós vemos numa atitude semelhante a esta? A mesquinhez, porque se temos pouco, mas nós temos que lembrar que o pouco que temos, nós temos que lembrar que temos que devolver e ajudar na causa de Deus. Seja essa ajuda devolvendo para o auxílio da causa de Deus, ou seja, para ajudar os pobres quando necessitados, ou seja, em qualquer situação. Nós temos que lembrar que nós precisamos ser voluntários, e Deus ama quando temos um coração voluntário. Então, aqui, então ali todos ficavam maravilhados. Uma coisa que chama a atenção também na história da viúva é que todos ali ficavam maravilhados ao ver aqueles homens ricos colocarem ali suas grandes quantias em dinheiro. Porém, havia um detalhe que por que eles faziam aquilo? Eles faziam porque estava sobrando. Eles não davam porque eles tinham aquele coração voluntário. Sobrava. E eles não tinham nenhum problema em doar. Com uma diferença da viúva, que ela deu tudo que tinha. E um exemplo muito grande de fé, né? Um exemplo muito grande. Porque, às vezes, enquanto nós somos mesquinhos, com o coração sem fé, sem gratidão a Deus, nós achamos que se nós tirarmos uma pequena quantia do nosso recurso para nós entregarmos a Deus, que Ele nos dá gratuitamente, com o coração cheio de gratidão, Deus nos dá para nós administrar, nós achamos que não podemos devolver para Deus e demonstramos o quê? Que não temos fé em Deus. Porque Deus diz que Ele nunca deixa o seu povo mendigar o pão, né? Que nunca vai nos faltar nada. E se nós tivermos um coração semelhante ao daquela viúva, para sermos voluntários, com um coração cheio de amor e dedicação, Deus ele vai nos abençoar grandemente. Se nós temos pouco, Deus vai contribuir que nós tenhamos mais e muito mais. Ele não vai nos deixar faltar. Então, isso representa, quando fazemos assim, nós representa que estamos sendo sem fé, sem confiança em Deus, e essa lição da viúva nos dá uma inspiração muito, muito divina para que nós possamos mudar nossas atitudes, né? Então, ali, essa linda mensagem nos ensina que o nosso amado e Salvador Jesus valoriza
as ofertas doadas de coração. Aí, como eu já falei, enquanto nós convidamos alguém para fazer uma doação na igreja, a gente ouve isso diversas vezes. Aí eu não posso, eu não tenho, e chega a acontecer o quê? Que a gente passa anos e anos e a obra do Senhor, ela não é feita como deveria. A gente observa bem quando a gente faz uma campanha, que nem, por exemplo, outro exemplo, nós temos na nossa igreja, eu acredito que todos têm, o cofre, para a gente estar colocando ali as ofertas, que é destinada para todos os meses, né, ir para uma determinada igreja. Mas, às vezes, quando a gente abre o cofre no final do mês, é uma quantia mínima que tem lá. Nós somos tentados, e às vezes nós não resistimos a essa tentação de nós tirar o menor valor que existe no nosso bolso, para poder nós depositar no cofre da igreja, para ofertar em uma coisa que a gente sabe que vai servir para a obra do Senhor, para o avanço da obra de Deus. Porque se os templos, eles são construídos, nós que somos membros, o compromisso é nosso. Se nós precisamos fazer algo na igreja, o compromisso é nosso. E, às vezes, nós somos tão dedicados para o nosso próprio ego, que nós, às vezes, quando é algo para satisfazer a nossa própria vontade, nós não medimos sacrifício, nós não medimos, nós não encontramos. Por exemplo, eu estou precisando de algo dentro do meu lar, eu faço todo o sacrifício possível para mim ir numa loja, eu divido em quantas vezes, eu faço tudo que eu tiver condições de fazer. Eu quero aquele objeto, eu não vejo dificuldade. Mas quando diz assim para Deus, é para Deus, aí agora a minha alma se nega em doar. A minha alma não sente aquele ânimo para mim ser uma doadora voluntária, para mim fazer aquilo que é meu papel fazer. Todo recurso que tenho, ele não é meu. Deus, ele me deu para que eu possa ministrar, mas eu tenho que ministrar com sabedoria, lembrando que eu tenho que devolver para Deus o que Deus merece. Deus é digno do nosso melhor. Então, aqui, 2 moedas apenas, naquele momento, foi muito insignificante para todos que estavam ali. Mas para Deus não foi, não. Deus viu algo especial no gesto daquela mulher. E quando Deus viu aquele gesto de generosidade, de fé e de gratidão, Deus se maravilhou daquilo. E Deus se maravilha também quando nós temos atitudes semelhantes. Quando nós lembramos, por mais que nós tenhamos pouco, mas que nós possamos selecionar o melhor do pouco que nós temos para ajudar na obra do Senhor. E, além disso, quando nós vemos alguém necessitado em nossa frente, porque às vezes nós pegamos, a nossa tendência é quando nós vemos alguém necessitado, ou nós dizer que não podemos ajudar, ou nós pegar o mais ruim que nós temos dentro do nosso lar. Certa vez nós estávamos fazendo a recolta de ofertas para dar para a igreja, né, para as pessoas necessitadas, que agora me fugiu aqui o nome correto. Então, nós saímos, uma equipe, pedindo alimentos na cidade. Então, a gente vê, tem pessoas que você olha para ele, você vê que pela aparência da pessoa, a gente vê que a pessoa não tem uma condição financeira tão frágil. Mas a gente ouve muitas pessoas que abrem a boca para a gente dizer eu não tenho. Outras vai lá e pega aquela coisa que está já quase vencida. Nós tivemos um exemplo dessa vez que nós fizemos esse trabalho. Quando nós fomos separar os alimentos que nós recolhemos para poder nós fazer as cestas básicas, nós encontramos uma quantidade de feijão todo cheio de gorgulho, todo furadinho.
Será que a pessoa não viu quando ele pegou aquele objeto para poder doar? Ele viu. Mas o que acontece? Nós não nos preocupamos em auxiliar os outros como nós deveríamos, como nós gostaríamos de ser auxiliados quando necessitados. Porque quando nós estamos necessitados, que nós encontramos alguém que, com um coração solidário, cheio de amor e de compaixão pela a necessidade do semelhante, que nos auxilia e nós sentimos que fomos agraciados com a nossa necessidade, é tão maravilhoso a gente receber a bênção. E por que nós somos mesquinhos quando nós vamos ajudar o nosso semelhante? Nós precisamos muito entender isso. Então, o que mais ainda me chama a atenção é que, às vezes, nós achamos que a nossa voluntariedade, pensamos que é só na questão de recurso financeiro, e não é. Envolve o nosso tempo também. Às vezes queremos doar nossa vida para Deus. Desde que nós damos o primeiro passo, que é passar pelo ato do batismo, fazendo um concerto com Deus, nós estamos querendo o quê? Doar nossas vidas a Deus. Mas será que nós somos verdadeiramente generosos para com Deus e entregar nossas vidas a Ele? Geralmente, as nossas práticas é mesquinha diante do nosso tempo. Eu volto aqui contar uma experiência, porque sempre que eu estou meditando em alguma palavra, eu gosto de refletir, voltando aquilo para a minha vida. E isso me faz compreender melhor a mensagem e ver onde eu estou falhando. Certa vez, de acordo com o que eu estou falando, eu entrei para o grupo dos intercessores, né? E comecei a fazer parte do coral. Próximo a a entrada minha, tinha um evento em Castanhal, aonde o coral iria se apresentar. Então, eu envolvida no tempo, envolvida em muitas coisas, o que eu fiz? Eu cheguei, também a falta de fé, né? Eu cheguei a dizer que eu não ia. A irmã Alexandra me incentivou, não, Jane, não sai do coral, desisti. Só que Deus trabalha na nossa vida de uma forma que Ele nos ama de uma certa forma que Ele não nos condena, muitas vezes, diante de prática que nós fazemos insanas, né? Sem ter um verdadeiro senso comum. Então, o que aconteceu? Eu desisti do coral, só que Deus me mostrou que eu poderia ir a Castanhal, que a minha fé era pequena e que eu deveria ter mais fé em Deus, e Deus abençoou e eu fui. Eu fui para Castanhal e entrei lá, e isso para mim foi uma maravilha, só que me senti muito triste por eu não estar fazendo parte do coral. Então, o que aconteceu? Eu fui mesquinha para Deus com o tempo que eu deveria ter dedicado. É cansativo? É. Mas por que nós abrimos mão só das coisas que está envolvido com a palavra de Deus e a nossa vida cotidiana, às vezes, nós não queremos abrir mão? Aí eu conversando depois com a irmã Ana, eu cheguei a falar para a irmã Ana assim, irmã, eu vou participar do coral só essa vez e depois eu vou sair. Só que me veio na mente essa palavra, bem que eu acabei de falar para vocês. Por que eu vou abrir mão só do que convém a Deus? Por que eu não abro mão de alguma das coisas que eu estou fazendo? Porque eu posso ministrar o meu tempo para envolver tanto o meu trabalho como a palavra de Deus. Mas por que eu não ministrei o meu tempo? Eu não ministro o meu tempo. Então, me veio na mente essa palavra, sabe? E eu cheguei com a irmã Ana e falei, irmã, eu tive pensando assim, às vezes, quando a gente quer abrir mão de algo, a gente abre mão de algo que envolve a Deus. E o que envolve o nosso próprio prazer, a gente não consegue abrir mão. Então, eu tomei uma decisão, eu não vou sair do coral. Eu não vou continuar. Apesar do meu trabalho ser cansativo o dia todo, das 6 às 6, mas eu vou continuar no coral. E estou aqui, graças a Deus. Sou muito grata a Deus por essa bênção. Então, o que acontece com a gente às vezes? Se sobrar tempo, eu faço isso para Deus. Se sobrar tempo,
eu vou devolver alguma coisa, no caso de um trabalho que envolve, porque a minha participação com Deus não é só financeiramente, né? Então, às vezes, eu não tenho disponibilidade para o Senhor, e eu estou sendo mesquinha. Eu não estou dando a essência da minha vida para Deus. E nós temos que pensar também sobre isso. Então, doar algo para Deus não significa exatamente doar dinheiro, né? Significa doar nossas vidas inteiramente a Deus, dando o fruto da nossa essência. Porque, do contrário, nós estamos dando o fruto da nossa mesquinhez para Deus. E Deus não merece, Deus não suporta essas nossas atitudes. Ser um doador com o coração cheio de gratidão significa doar aos necessitados como realmente gostaríamos de sermos ajudados quando preciso. Nós temos que ter isso em mente. Significa doar na causa de Deus com o coração cheio de gratidão e não por força. Às vezes, nós doamos porque o irmão cobra muito da gente. Às vezes está numa campanha, aí o irmão que está envolvido naquela campanha está na frente, às vezes o dirigente da igreja, quem é do departamento de mordomia, se envolve em fazer alguma cobrança, e às vezes nós damos, mas não é porque queremos, é porque o irmão cobrou da gente, e às vezes a gente ainda se enfurece, às vezes a gente ainda abre a boca e diz, mas irmão é chato, é toda hora pedindo. Nós temos exemplo disso aqui onde nós congregamos, nós temos exemplo de pessoas que ele é tão mesquinho que ele nem doa financeiramente, nem doa o seu tempo, nem doa com o trabalho voluntário, e quando se cobra dele, ele abre a boca e diz que a igreja é pedindo direto, que o pessoal pede tanto. Cadê as ofertas de gratidão? Para que a oferta de gratidão é destinada? Para onde é que vai? Então, isso nós temos que pedir a Deus que nos liberte de sentimentos semelhantes a esse. Porque, do contrário, nós nunca receberemos as bênçãos como deveríamos receber, como Deus deseja nos dar. Porque a palavra de Deus diz assim, que nós devemos, falando sobre os dízimos, que nós devemos devolver o nosso dízimo e fazer o quê? Fazer prova de Deus. Se Deus não irá derramar a bênção dos céus para nos abençoar. E Deus é fiel em sua palavra. Se nós sermos fiéis no que nós temos que ser, Deus nunca irá nos deixar mendigar nada. Nós sempre teremos tudo com abundância. Então, as pessoas mesquinhas sempre vão encontrar desculpas para não doar nada na casa de Deus. Seja na situação em que envolve bens financeiros, ela simplesmente não tem a intenção de doar qualquer tipo de ajuda. Então, isso tem que sair do nosso meio. Porque, em comparação com os nossos antepassados, como que eram as ofertas quando Deus ordenou que o tabernáculo fosse construído? Como era a atitude dos israelitas? Eles doavam com tanta alegria, com tanta satisfação, que Moisés chegou a pedir que eles não precisavam mais devolver, porque já tinha com abundância para o templo ser construído. E hoje, as nossas atitudes é totalmente diferente. Nós estamos agarrados a bens materiais que não lembramos da causa de Deus, e nós seremos castigados por isso, porque Deus irá cobrar de nós. Então, devemos clamar a Deus, para Deus nos libertar desse espírito mesquinho, e que nós sejamos agraciados com o espírito voluntário, sendo espontâneo, sendo doadores, sem constrangimento, em qualquer situação que necessitarmos ofertar ao Senhor os nossos recursos. Então, envolvendo o nosso tempo, nossas habilidades, porque muitos de nós somos hábeis em fazer algo para Deus, especialmente quando diz assim, numa questão de ornamentação da igreja. Tem tantas irmãs e irmãos que têm umas habilidades maravilhosas,
Mas às vezes nós não temos tempo para Deus. Estamos sendo mesquinhos para Deus com relação ao nosso tempo. Então, Deus elogiou a generosidade da viúva pelo fato dela ter sido uma pessoa cheia de fé, de gratidão e confiança no Senhor. Eu tenho certeza que aquela viúva, quando ela pegou e entregou tudo que ela tinha, ela não teve nenhum momento a dúvida de que Deus ia continuar auxiliando ela e que aquelas 2 moedas, que era tudo que ela tinha, não ia fazer falta na vida dela. Enquanto nós temos, e nós achamos que irá fazer falta para nós em doar para Deus. E nós temos que orar uns pelos outros, para que Deus possa nos abençoar e nos libertar desse espírito de mesquinhez. E que sejamos abençoados com o espírito voluntário e tenhamos um coração cheio de amor e fé para doar tanto para Deus como para nossos semelhantes. Então, essa era a minha mensagem, que Deus possa nos abençoar, nos dar cada dia mais fé e que sejamos firmes nos nossos princípios para com Deus. Porque às vezes nós pedimos para Deus, mas nós não queremos dar nada para Deus do que temos. E Deus, ele está sempre nos abençoando e nós nem ser reconhecedores das bênçãos de Deus, muitas vezes nós não somos. Que Deus nos abençoe. Amém.